gatinhas? Como é que vocês estão nesta quinta-feira? Espero que estejam todos bem, tá certo? E na nossa aula de arte de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o teatro, como ele surgiu, de onde ele veio, tá? Vamos entender mais um pouquinho sobre esse mundo do teatro, certo? Vamos lá! Então, bora lá. Teatro. Primeiro ator da história do teatro. Quando um participante deste ritual sagrado resolve vestir uma máscara humana, ornada com caixas de ouros, sob o seu tablado, na praça pública que diz: "Eu sou Dionísio." Este homem chamava-se Tepes, considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Ou seja, aqui está dizendo ó, que o primeiro homem a, vamos supor, surgir, né, com o teatro foi um ator chamado Tepes, tá? E a máscara é porque naquele tempo eles escondiam suas identidades, tá? Não podiam revelar suas identidades. Por isso, assim que surgiu o teatro, eles usavam máscara. Ó, primeiro A, o conceito. O teatro é um dos ramos da arte cênica e performativa, relacionado com a atuação e interpretação, através do qual são representadas histórias na presença de um público. E esse público, quando está todo reunido, é a plateia. Esta forma de arte combina discurso, gestos, sons, músicas e cenografia. Agora, segundo ato, história. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas dionísicas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Aqui ó, temos a imagem do Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano da Grécia, onde ele tinha capacidade para 50.000 pessoas na época. O teatro no Brasil. O teatro chegou ao país por volta do século XVI, no início da colonização portuguesa. Além da religião e da nova cultura, eles trouxeram também a literatura. Nessa época, o principal responsável pela escrita de peças jesuítas era o padre Anchieta. O autor, né, das peças, antigamente, assim que o teatro chegou ao Brasil, era o padre José de Anchieta, né, mais conhecido como padre Anchieta. E com a escrita de peças teatrais foi que foram surgindo a literatura. Porque hoje em dia tem muitas peças teatrais que são baseadas nas literaturas escritas por muitos e muitos autores, né? O que a gente vai ver uns exemplos mais para frente. Ó, com a chegada da família real ao Brasil em 1808, o teatro tem um grande avanço. Dom João VI reconhece a necessidade da construção de teatros decentes para receber a nobreza. Ou seja, ele queria, né, ele autorizou a construção de um lugar bom, né, naquele chique, para que as pessoas pudessem ir assistir as peças teatrais. Os primeiros grandes espetáculos tinham origem europeia e não retratavam o Brasil. Temos aqui, ó, quadro do Real Teatro São João, de 1835, feito por Loeilot. No século XIX teve início o romantismo e o nascimento das comédias de costumes, criadas pelos autores Martins Pena, Arthur de Azevedo, Gonçalves Magalhães, o ator e empresário João Caetano, o escritor Machado de Assis e José de Alencar. Terceiro ato, gêneros, comédia, peça teatral que tem o propósito de provocar riso nos espectadores, tanto pelas situações cômicas e caracterização de tipos de costumes. Temos aqui, ó, Taíra e Coça, É Só Começar, 27, Anos de Encartez, de Marcos Caruso. Minha Mãe é uma Peça, de Paulo Gustavo, que também hoje, além dele estar no teatro, né, eu acho que vocês já assistiram, muitos de vocês assistiram, hoje em dia virou um filme, né, dividido em 3 partes. 15%.
Outro gênero é drama. É um gênero onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral, triste, e entendido também como uma forma acentuada de tragédia. Temos aqui, ó, O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, e Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que é uma peça muito conhecida, né? E ó, musical é um estilo de teatro que combina música, canções, dança e diálogos falados. A música apresenta uma forma excelente de expressar as emoções. Temos aqui, ó, o musical de O Fantasma da Ópera, que é um musical bastante conhecido, um dos primeiros musicais criados, de Gaston Leroux. E Os Miseráveis, de Victor Hugo. Teatro de rua é uma apresentação de gêneros teatrais por artistas ou grupos especializados em lugares públicos. Como o nome já está dizendo, é feito no centro das cidades, nas ruas, nos lugares de movimentação. Stand-up comedy é uma expressão em língua inglesa que indica um espetáculo de humor executado por apenas um comediante, como tem aqui, ó, Diogo Portugal e Fábio Pochá. Auto são pequenas peças teatrais baseadas em passagens bíblicas ou em temática religiosa. Os autos abordam e criam a igreja de forma divertida. Ele teve início na Idade Média, na Espanha. Temos outros tipos, né? Melodrama, monológico, teatro de sombras, mímica, ópera, teatro de fantoche. Temos aqui, ó, A Flauta Mágica, de Mozart, e Hamlet, ou de William Shakespeare. Ramping é um dos elementos de espontaneidade criativa e improvisação que são características das artes cênicas. O ramping se utiliza das artes visuais e a participação do público, como temos aqui, ó, Coster, New York, 2013, e Bienal de Veneza, 2013 também. Aqui, ó, teatro virtual se utiliza de elementos gráficos que constroem os cenários. O espetáculo pode ser em ambiente fechado ou aberto. O videomapping é o recurso empregado em nossas atividades. E agora, a nossa atividade. No primeiro quesito, você vai escrever quando surgiu o teatro. No segundo, como era o teatro grego. No terceiro, quem era Téspice. E no quarto, você já foi a um teatro? Que peça teatral você assistiu? Tá bom? Então essa foi a nossa aula de arte de hoje. Conhecemos um pouquinho sobre o mundo lúdico do teatro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.